Boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite, Ivan. Boa noite, mãe. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Agradecer a Deus, pela oportunidade de nós conversarmos a respeito das suas palavras, da sua palavra, a palavra do Senhor, do Evangelho, com o intuito de refletir, e sermos transformados pela vida e pelo exemplo de Cristo. Amém? Boa noite, Rê. Boa noite, Lê. Meu nome é Alexandre. E o meu é Renata. Nós somos membros da Missão Cristã de Difusão Bíblica, com grande alegria, Somos pastoreados pelo pastor Miranda, E esse projeto de células já vem acontecendo em nossa congregação há algum tempo. Em razão da pandemia, nós estamos aqui nessa rede social. E graças a Deus, tem nos edificado bastante e principalmente as pessoas que acompanham, pelos testemunhos, pelos retornos que nós recebemos de tantas e tantas pessoas. Por isso eu peço desde já a sua colaboração, a sua contribuição com entusiasmo no sentido de divulgar essa mensagem, apertando aí o aviãozinho, encaminhando para a sua lista de contatos, para que o maior número de pessoas possam também perceber a necessidade do Espírito Santo agir na sua vida, E você está abrindo a oportunidade para que isso aconteça na medida em que você transmite esse aviãozinho. Amém? Amém. Vamos lá? Vamos. Vamos para a oração inicial, em seguida a gente entra com a palavra. Amém. Amém. Então vamos orar. Como o Alexandre disse, você também pode dar a sua contribuição, com a palavra de Deus para que ela seja divulgada, enviando esse aviãozinho para o pessoal da sua lista, para que eles também possam ouvir a palavra, que você faça isso nesse momento. Amém. Amém. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus Cristo, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Amém. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus vivo que cuida de nós. Muito obrigado, Deus, porque há poucos dias nós comemoramos a ressurreição do Senhor. Amém. Mas sabemos da importância de comemorarmos a sua ressurreição todos os dias, Deus, porque o seu sacrifício na cruz foi realmente um grande sacrifício que o Senhor fez por nós. Amém. Muito obrigado pelo sacrifício da cruz. Abençoa, Jesus, todas as pessoas que estão nesta live. Amém, abençoa Senhor. a família dessas pessoas e que nós possamos, Deus, juntos aprender um pouco mais de Ti e sair, Deus, desta reunião edificados e abençoados. Amém. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto que tem sido debatido, pela nossa sociedade, principalmente no enfrentamento da Covid, e as consequências do isolamento social, as consequências econômicas a respeito do que acontece com a nossa sociedade, Infelizmente, previsões apontam que mais de 16 milhões de pessoas têm o mínimo para se alimentar em suas casas, em razão dessa pandemia. Então surge nesse momento a necessidade de nós agirmos como um corpo, como Cristo desejou, agirmos de maneira solidária a fim de partilhar, a fim de compartilhar, aquilo às vezes que é pouco que nós temos, mas com esse propósito, de dividir para que todos possam ter acesso ao mínimo que é a alimentação. Amém? Amém. Então hoje nós falaremos de compaixão e para tanto iniciaremos no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 14. Está marcado aqui não por essa. Mateus 14, 14? Isso.
Então o tema de hoje, para você que anota aí, é compaixão. Nós vamos falar de compaixão. E se você quiser anotar, está em primeira passagem da Bíblia, Mateus 14:14. Fala assim: quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Jesus é o maior exemplo de compaixão. Compaixão, daqui a pouco a gente entra na definição. Jesus, Deus, ele se descaracterizou de algumas de seus poderes, vamos dizer assim, para que ele pudesse viver junto com os seres humanos aqui na Terra. Para que ele pudesse passar pelas mesmas experiências que nós. Porque do local onde ele estava e onde se encontra o nosso Deus e o nosso Pai, em razão da sua grandeza, do seu, por se tratar de ser todo-poderoso, nós somos criados à sua imagem e semelhança, mas nós não somos idênticos a ele. Sim. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, para que Jesus pudesse realmente nos servir de exemplo para o propósito para que Deus o colocou aqui na Terra, ele veio em carne. Ele viveu entre nós em carne. E vivendo entre nós em carne, de certa forma, ele tinha também as nossas limitações. Ele tinha essas limitações. Então, dentro dessas limitações, vamos colocar o conceito de vulnerabilidade. O que é vulnerável? Vulnerável é aquilo que você pode sentir que você não é inferior, mas é uma categoria em que você não está tão fortalecido. E quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente não tem como deixar passar de falar de sentimento. Então, a compaixão, ela é um sentimento. É um sentimento que atrai pessoas vulneráveis. Então, para você ser uma pessoa compassiva, você tem que passar por um estado de vulnerabilidade, pelo menos semelhante da pessoa com a qual você retrata esse estado de compaixão. Amém? Amém. Então, dentro desse contexto, nós temos que entender as nossas limitações, nós temos que entender os nossos sentimentos, nós temos que entender da nossa vulnerabilidade para poder imaginar o que a outra pessoa está passando naquele momento. Aí surge o conceito de empatia, que é a ação de nos colocarmos no lugar do outro. A empatia é o primeiro passo para você ser uma pessoa compassiva. Porque na medida que você se coloca no lugar do outro, naquela circunstância em que a pessoa se encontra, para saber se ela agiu ou não agiu de acordo com algum princípio ou não, é o primeiro passo da compaixão. Amém? Amém. Então, eu percebi que nós temos então que celebrar essas imperfeições para que nós possamos viver aqui dentro desse assunto da compaixão, mas que também nós possamos viver de maneira lúcida no nosso caminhar, principalmente na nossa relação com Deus, que é um ser ilimitado e perfeito. Amém? Amém. A palavra de Deus diz, repita por favor. Diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Nesse contexto, e na maior parte das vezes que a gente fala de compaixão, a gente invariavelmente nos conectamos com o sofrimento alheio. Por isso que a gente tem que entender de vulnerabilidade, porque a compaixão envolve sofrimento. Nós
A empatia, nós nos colocarmos naquela situação que acarreta sofrimento para aquela pessoa. Amém? Amém. Então, na medida em que nós temos essa capacidade de nos colocarmos, de primeiro reconhecermos as nossas imperfeições e nós nos colocarmos na pessoa do próximo, nós podemos compreender melhor e aí sim podemos agir de maneira compassiva, com base nesse entendimento. Amém? E esse sofrimento, tanto nosso quanto alheio, ele tem a capacidade de nos transformar. Porque a gente nunca vai agir de uma mesma forma para causar um sofrimento em nós ou nas outras pessoas, ou as outras pessoas, a não ser que a pessoa seja sádica, que ela viva atrás de buscar um sofrimento para si ou para outra pessoa. Mas dentro do ambiente de normalidade psicológica, nós não podemos passar pelos nossos sofrimentos do dia a dia e entender que isso é algo prazeroso. Não, longe disso, né? Então Jesus, ao visualizar o sofrimento, qual foi a atitude dele? Ele teve compaixão e curou o enfermo. Então você pode perceber que a compaixão, ser compassivo, gera um agir. Gera a capacidade de você entender, se colocar na pessoa do próximo. No lugar do próximo. E você agir. Jesus já agiu. Em várias passagens bíblicas há essa empatia, ação igual compaixão. Empatia, ação igual compaixão. Amém? Amém. Então, num conceito que é tratado, que é nos apresentado, Paul Hilbert, ele define compaixão como sendo a sensibilidade ao sofrimento próprio ou de outra pessoa com o profundo compromisso de tentar aliviar ou prevenir esse sofrimento. Amém. Então, é essa sensibilidade de você perceber o sofrimento próprio ou alheio e o profundo compromisso de agir. Agir para quê? Para amenizar a dor do próximo. Exatamente, para aliviar a própria dor ou a dor do próximo. Amém? Então, compaixão não é amor. Não. Compaixão não é dó. Compaixão não é aquela situação de autoindulgência. Compaixão não é fraqueza. Compaixão não é ser simpático. Porque uma ação simpática é para aquele momento só. Porque não tenta resolver a situação do outro. Uhum. Né? Vai amenizar de uma outra forma, mas não no sentido de resolver. Então, a compaixão, essa sensibilidade com o sofrimento alheio, ele deve ser à tona no comportamento cristão. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu descobri? Não, porque está na palavra de Deus. Vamos ler 1 Pedro 3, de 8 a 9. Entenda que o exemplo de Cristo em Mateus 14 não é à toa. Olha que está na primeira carta de Pedro quando fala, olha o tópico, né? Instruções para todos os cristãos. Por favor. Fala assim, por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes seja concedida. Amém? Amém. Então, por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Querido irmão, querida irmã,
é a palavra de Deus que nos ordena a agir de maneira compassiva. Não é a circunstância, não é o ambiente que você está, não é a situação, não é o sofrimento puro e simples, não. É a palavra de Deus que assim determina. E se você não cumpre nesse ponto a palavra de Deus, significa que você ainda não entendeu o que é viver segundo o reino. Você ainda não entendeu o que é viver segundo o exemplo de Cristo. Porque é muito fácil você falar que ajuda o próximo, que contribui, mas que compromisso você tem assumido para absorver, se colocar no lugar de outra pessoa e agir com nesse sentido de aliviar a dor do próximo? Você tem isso como meta para sua vida? Você acorda todos os dias falando, nossa, eu serei compassivo com quem hoje? Você tem pensado nisso, principalmente nesse ambiente de desgraça alheia em que nós vivemos atualmente? Você tem pensado nisso? Aí você vai perguntar para mim, poxa, Alexandre, mas eu tenho tão pouco. Eu tenho tão pouco, como que eu irei? Eu também sofro, eu tenho os meus sofrimentos. Mas como que eu irei me colocar me colocar no lugar de outra pessoa e ter esse profundo comprometimento de aliviar esse sofrimento se eu tenho os meus próprios sofrimentos? Nós não temos dito aqui de que é semeando que a gente tem a possibilidade de colher? Então, se você semear a compaixão, você vai colher o quê? Se você semear a compaixão, você vai colher o quê? Compaixão. Então, independente das circunstâncias, independente do pouco que você tem, e aqui eu não falo do pouco em sentido material, em sentido de você sair por aí distribuindo alimentos, não é isso. Às vezes a pessoa precisa de um alimento espiritual, ou muitas das vezes a pessoa precisa de um alimento espiritual. A maioria das vezes. E quando você abastece essa pessoa com esse alimento espiritual, que é a palavra de Deus, com certeza, apesar de ela comer o mínimo possível durante o dia, ela sairá fortalecida com essa conversa que você terá com essa pessoa. E de certa forma, você agindo de maneira compassiva em relação a ela, entendendo, ouvindo essa pessoa, reconhecendo que você é vulnerável também como ela, e nem aqui uma atitude de julgar se ela está naquela situação porque agiu de maneira certa ou não. Não é isso. Mas a maneira que você vai ouvir, se ela te pedir um conselho, você, dentro da sua limitação, que você tem que reconhecer que você é vulnerável também, e que nós não somos os donos da verdade, nós temos que explicar, levar a palavra de Deus para que o Espírito Santo possa agir na vida dessa pessoa e transformar conceitos. Porque, infelizmente, nós temos batido aqui nessa tecla. O resultado, a sua situação atual é fruto daquilo que você plantou. É fruto das suas decisões anteriores. Então, você quer uma situação diferente para a sua vida? Você tem que plantar algo diferente. Você tem que agir de maneira diferente. E como que a gente faz isso? A gente tem batido bastante nessa tecla, buscando sabedoria. E se você não tem ainda tido compaixão no seu coração, se você olha para a vida de alguém, ou se você vê alguma situação e aquela situação não te incomoda, não te gera tristeza e nem desejo de colaborar ou de amenizar o sofrimento alheio, peça para Deus, né? Que Deus, tudo que a gente pede para Ele se enquadra no propósito, no plano de Deus para as nossas vidas, Ele vai conceder, né? Na Bíblia fala que se você tem falta de sabedoria, peça, e assim é com a compaixão, né? Porque tem algumas pessoas que são frias,
que elas veem o problema do próximo, que elas veem a dificuldade do próximo, mas elas não se sentem, elas não sentem compaixão daquilo mesmo. A palavra é compaixão. E você sabe que esses dias eu vi agora que o Gabriel, ele entrou agora na live, né? Falou que entrou atrasado, mas entrou. Esses dias eu tava conversando com ele por mensagem e ele disse pra mim, eu tô tão triste hoje. E eu perguntei pra ele por quê, né? Ele falou, eu passei no semáforo e tinha muita gente, tinha criancinha chorando, tinha gente sofrendo ali naquele semáforo pedindo alguma coisa. E eu fiquei pensando, olha, a compaixão que ele teve, né? Ele ficou triste, ele ficou chateado e com vontade até de chorar porque viu aquelas crianças, aquelas famílias passando fome e pedindo nos semáforos, né? Então é isso, que nós possamos fazer isso quando a gente vê alguém doente, que a gente possa dar uma palavra, como o Alexandre falou. Muitas vezes a pessoa ela tá tão assim afundada nos problemas que ela nem sabe como agir. Uma boa palavra dá aquele estalo na pessoa, ela fica animada para ter alguma atitude diferente, né? Sim. E quando nós falamos da sabedoria, né? Que a Renata falou que muitos não têm essa sensibilidade, não têm essa capacidade, como a nossa mente, ela é preparada para aquilo que a gente começa a pensar, nós temos uma ambição boa para realizarmos. Quando a gente busca sabedoria e entende esses conceitos e começa a mentalizar a necessidade de nós agirmos dessa forma, se você começa a partir deste momento mentalizar, eu preciso ser compassivo, eu preciso me colocar na pessoa do próximo, daquele que está sofrendo, e eu preciso me colocar nesse lugar, mas com um compromisso de agir no sentido de ajudar em algo, evitar esse sofrimento ou minimizar esse sofrimento. Aí você vai falar, mas você vai querer consertar o mundo? Não, pelo menos uma pessoa, se você ajudar no dia, nós somos aqui em vários. Se cada um de nós pudermos ajudar uma pessoa por dia, a gente já fez diferença. Exatamente. E volto a dizer, né? Essa sensibilidade é algo que tem que ser um hábito em nossas vidas. Se você ainda não tem esse hábito, e eu particularmente não tenho esse hábito, não tenho, por isso que essa palavra trabalhou bastante comigo, eu não tenho esse hábito. Ah, mas você é insensível? Não, eu estou buscando e adquirindo esses conceitos para minha vida agora. Eu me considero uma pessoa que sempre procurei ajudar ao próximo, mas eu ajudava com outras perspectivas. Eu entendia de uma outra forma o ajudar. Não dessa forma, né? Às vezes até uma forma de dó, de pena. Sim. Né? E não é isso que Jesus aqui, a palavra de Deus, não falou que ele agiu com pena ou com dó. Não, com compaixão. A palavra de Deus não fala para nós agirmos com pena ou com dó. E que isso não é um sinal de fraqueza, não. Ela nos aponta a direção de agirmos de maneira compassiva, agindo com compaixão. Volto a dizer, essa sensibilidade de você entrar na pessoa que está sofrendo com o compromisso de minimizar esse sofrimento. Isso gera uma ação. Amém? Então, se você mentalizar isso todos os dias da sua vida, o que hoje está distante da sua realidade passa a fazer parte da sua vida. Sim. Você cria como um hábito e é a lei do ritmo hipnótico. Você vai agir de uma maneira natural, automática, quando você se deparar com uma situação de sofrimento. Sim. É o que nós infelizmente, nós não temos. Volto a dizer, nós estamos num ambiente propício para nós aprendermos e agirmos no sentido de sermos compassivos. Sim. A segunda, a sabedoria, né? A segunda é a força e a coragem para lidar com o sofrimento. Com o nosso sofrimento e com o sofrimento alheio. Porque se você fala que você entra no lugar da pessoa, se coloca no lugar da pessoa, mas fica paralisado de acordo com o sofrimento... Não faz nada. Não faz nada. Então você tem que se preparar também psicologicamente. Porque a pessoa, ela deseja isso de você. Quando ela vai abrir o coração para você. Você tem que estar preparado. Ou pelas suas experiências anteriores, ou você buscando, como nós dissemos anteriormente, a sabedoria para lidar
com essas situações. Sim. E por último, volto a dizer, com o compromisso de agir. Não adianta você ficar contemplando o sofrimento alheio. Não adianta você ficar no campo da empatia. Sim. Não adianta apenas você se colocar no lugar da pessoa que sofre. Não adianta. Porque isso não é agir com compaixão. Sim. A compaixão exige uma ação. Jesus não agiu, nós não demos o exemplo aqui em Mateus 14. Jesus viu o sofrimento daquelas pessoas e teve compaixão e curou. Ele não teve só compaixão, ele fez alguma coisa. Ele fez alguma coisa. Então isso, nesse ambiente de pandemia, nós estamos sendo convidados pelo Espírito Santo a buscarmos sabedoria, buscarmos força e coragem para lidar com o nosso sofrimento e com o sofrimento alheio e também agirmos para minimizar o nosso sofrimento e principalmente o sofrimento alheio. Eu tenho um exemplo aqui para dar, né, que na verdade não foi eu, né, foi o Espírito Santo, mas a Vanessa que está aqui na célula, ela teve Covid há uns meses atrás e ela me contou. E naquela época ela estava sozinha na casa dela. E o Espírito Santo me moveu de imensa compaixão. E eu não sabia, eu dormia e acordava pensando naquela moça sozinha na casa dela e preocupada, e a cloroquina, e se ela toma isso, se ela toma aquilo. E aí, né, nós fomos atrás de médico, de receita. Eu acho que eu fiquei mais preocupada do que ela, né? E depois ela disse que ela se sentiu muito amada, muito querida. E pra mim eu não tinha feito muita coisa, né? Eu não tinha nem saído de casa. Eu não tinha nem saído de casa pra fazer alguma coisa. Mas eu mandava mensagem perguntando se ela estava bem. Eu consegui uma consulta para ela lá em Cândido Mota e ela foi, mobilizei algumas pessoas. Então, nesse momento, a gente tem que se unir mesmo. A gente tem que ajudar uns aos outros, movidos pela compaixão. Compaixão. E quem coloca essa compaixão nos nossos corações é Deus. Eu tive compaixão da vida da Vanessa porque eu sou boazinha? Porque eu sou melhor do que o Alexandre? Não! Eu tive compaixão porque Deus ficava me incomodando. Eu fui sensível para ouvir a voz do Espírito Santo para ajudar aquela pessoa. Sem buscar qualquer tipo de retribuição, Exatamente, né? Sem buscar nenhum tipo de contribuição, de retribuição. Por parte daquela pessoa, Sim, de coração. Eu ajudei, fiz o que eu pude de coração. Sabe, preocupada de verdade com a saúde do próximo, como se fosse a minha. Então, que nós possamos fazer assim uns pelos outros, né? Hoje eu posso ter ajudado a Vanessa, amanhã é o Silas que me ajuda, e assim vai. Essa é a vida dos cristãos, né? Tendo sensibilidade e ajudando o outro. A gente tem que fazer isso nesse momento. Principalmente nesse momento. Principalmente nesse momento. Nós temos um campo fértil para nós plantarmos. Exatamente, Alexandre. Nós... Isso tem tudo a ver com a semeadura e a colheita. Sim. Tem tudo a ver. Eu tenho certeza que um dia eu vou colher aquilo que eu abençoei na vida da irmã Vanessa. Mas talvez não seja nem dela. Talvez seja de uma outra pessoa. Mas porque eu ouvi a voz do Espírito Santo e obedeci, Deus tem prazer em me dar depois a colheita daquela semeadura. Então, né? Você que está aí nos ouvindo agora, ou você que porventura nos assistirá num momento posterior, nós estamos passíveis a qualquer tipo de sofrimento, principalmente nessa época. Sofrimento de tristeza, o sofrimento financeiro, o sofrimento da solidão, o sofrimento de desprezo, o sofrimento do abandono. Então você que está nessa situação, você percebe que Deus hoje está colocando luz no seu caminho para você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador e passar a viver de acordo com essa palavra, de maneira alegre, independente das circunstâncias. Se você passa por todos esses sofrimentos no sentido de buscar outra pessoa para auxiliar,
com o compromisso de minimizar o sofrimento alheio, você sabe quem vai cuidar do seu sofrimento? Você sabe quem vai cuidar do seu sofrimento? O próprio Deus. É o Senhor dos Exércitos, é o Rei dos Reis, é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. Amém. Você quer melhor pessoa para cuidar do seu sofrimento? Pense a respeito disso, reflita sobre isso. Não se deixe acanhar, não se deixe entristecer mais ainda. Vá para a luta, postura, olhando firme para o seu horizonte, independente dos seus problemas. Você nasceu, você é um filho amado, Deus te quer muito bem. Amém. Amém. Você hoje está aqui, respirando, prestando atenção nessa live. Agradeça isso a Deus e vá para cima do sofrimento do seu e vai buscar auxiliar as pessoas. Ter essa sensibilidade de se colocar no sofrimento alheio e já se colocar também disponível para minimizar esse problema. O Senhor dos Senhores vai tirar o seu sofrimento. Amém. Será com cirúrgico. Amém. Creia nisso. Amém. Creia nisso que isso vai acontecer na sua vida. Amém. Amém? Tem bastante gente falando que palavra poderosa, que palavra gloriosa, que bênção essa palavra. E realmente Deus tem nos usado para que todos nós possamos aprender juntos, né, a palavra. E o Gabriel ali, ele deu uma sugestão, né? Uma sugestão. Oi, Deise, a Deise lá de Ourinhos, a Laura Valim, a Dulce. O Gabriel deu uma sugestão para que vocês convidem 3 pessoas, né? Para que na próxima live a gente possa aumentar o número de pessoas para ouvir essa palavra. Porque se essa palavra, ela foi bênção, ela é bênção para a sua vida, se essas palavras, né, que Deus tem dado para nós nas quartas-feiras, tem sido bênção para a vida de vocês, que vocês possam convidar outras pessoas, né? Então o Gabriel deu essa sugestão, então vamos convidar, né, 3 pessoas. Se você quiser mandar o aviãozinho já dessa live para os seus convidados, tudo bem. Mas coloca no seu coração e coloca como propósito convidar 3 pessoas para assistir a live de quarta-feira que vem às 20 horas. Vamos fazer algo, gente. Vamos ter compaixão das pessoas. As pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. As pessoas estão doentes, as pessoas estão carentes, as pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam muitas vezes de uma boa palavra. E glória a Deus, porque nós estamos aqui todos juntos, uns ajudando os outros para que nós tenhamos essa boa palavra, né? Vamos fazer isso então para que quarta-feira que vem nós possamos ter mais gente nessa live. Isso. Reconhecer, né, a nossa vulnerabilidade, né? A gente começou com esse tópico, né? Sim. Vocês podem imaginar que esses conceitos, essa sabedoria que Deus tem nos dado, né, esse conhecimento que nós temos buscado, ele não aconteceu de uma hora para outra em nossas vidas. Isso é fruto também de busca, né? Eu sempre me senti religioso, mas eu nunca me senti um verdadeiro cristão. E a partir do momento que você busca isso e você começa a colocar em prática esses ensinamentos, a sua vida, ela passa a ser transformada. Amém. Você passa a viver o aqui e o agora. Amém. Né? Porque quem vive o amanhã é a pessoa que está ansiosa. E quem vive do passado é a pessoa que se sente culpada. Então eu não me sinto mais culpado. E eu não me sinto mais ansioso. Por quê? Porque eu vivo o presente. Amém. Eu vivo agora. E o agora qual é? O que está acontecendo? É nesse momento. Amém. É nesse momento em que eu estou retransmitindo aquilo que o Espírito Santo tem falado no meu coração. Então eu espero que isso aconteça na sua vida. Mas aconteça assim, realmente. O que acontecer realmente? É você viver isso. É você não deixar para ser compassivo a partir de amanhã. Ou você pensar por que você não foi compassivo ontem. Isso. Não. É você se colocar a partir de agora.
esse ensinamento, você reter esse ensinamento no seu coração para que você torne isso um hábito para sua vida. Porque o conhecimento foi transmitido, a palavra foi revelada para você agora. Amém. Você sabe o que é a compaixão, você sabe o que é empatia, você viu que tem exemplos na Bíblia. Jesus teve compaixão, e a compaixão é ação. Então, replique isso na sua vida, que você deixará de ser ansioso e você não se culpará mais por ocasiões e situações que ocorreram no seu passado. Amém? Amém. Vamos então encerrar a nossa live, agradecer a presença de todos. E principalmente a presença do Espírito Santo. Amém. Porque Ele está aqui. Amém. Ele está conversando conosco e conversa com vocês também. Amém. Ele que ministra toda essa live, essa reunião. Amém? Amém. Vamos encerrar então orando. Amém. Querido Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque nós acordamos pela manhã, nós respiramos, nós levantamos da nossa cama confortável, segura, aquela que nós temos, que está debaixo de um teto, que nós temos um teto, Senhor, para nos proteger do sol, do frio, da chuva. Muito obrigado, Senhor, porque nós caminhamos quando nós levantamos da cama. Muito obrigado, Senhor, porque nós executamos as nossas tarefas, o nosso trabalho, os nossos afazeres do dia, Senhor. E graças a Deus, Senhor, nós procuramos honrá-lo em todas as nossas tarefas, Amém, Senhor. Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor irá fazer. Amém. Abençoe todos os participantes dessa reunião, Abençoa Senhor. mesmo, Jesus. Abençoa, Senhor, que essa palavra ela fique retida no coração de cada pessoa, Senhor. Amém. E que essas pessoas possam retransmitir, Senhor. Porque o importante da sua palavra não é nós retermos pura e simplesmente, é nós nos colocarmos em prática para nós servirmos de exemplo e nós compartilharmos, nós falarmos a respeito da sua palavra para outras pessoas, para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de tocar, Senhor, porque é pela palavra, conforme diz em Romanos 10:17, é pela fé que nós temos a pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo, né? A fé vem pela pregação, né? De ouvir a pregação, né? E a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, se não tem ninguém para falar da palavra de Deus, como essa pessoa agirá de acordo com a palavra de Deus? Amém? Então, que hoje nós possamos ser esses colaboradores, nós possamos realmente agir como os discípulos que Jesus mandou encaminhar e caminhar no sentido da palavra de Deus. Amém, muito Jesus. Obrigado, abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, abençoe todas as famílias aqui representadas, Sim, Jesus, Senhor. cada casa, Abençoe pão, amanhã o paz. nosso dia, Senhor, um dia Amém. importante para as nossas vidas. Amém. Que o Senhor coloque, Senhor, a sabedoria em nossos corações. Amém. E o Senhor conduza, Senhor, tanto as nossas ações quanto daquelas pessoas com as quais nós amanhã conversaremos. Amém, Muito Jesus. obrigado, Senhor, pela sua palavra libertadora, Senhor. Sim, muito Jesus. obrigado, Senhor, porque pelo seu sacrifício foi possível nos resgatar desse mundo e desses princípios mundanos, Senhor. Amém. E principalmente, hoje nós temos a chance, Senhor, a oportunidade de manter um relacionamento íntimo e fiel com o nosso Deus e com o nosso Pai. Muito obrigado, abençoe a nossa noite, abençoe esse restante de semana, que ela continue sendo abençoada, porque Deus nos abençoa diariamente. Amém. Basta nós abrirmos os olhos e perceber as bênçãos que Deus derrama sobre as nossas Sim, vidas. Jesus. Muito obrigado e até a próxima, e tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Eu quero mandar um beijo para todos que participaram dessa célula, um abraço bem forte para todos da nossa célula que participavam presencialmente aqui, a Dulce, a Marinês, a Cíntia, a Vanessa. Também quero mandar um beijão para a Irene, para a Lourdes, para o Silas, para o Edgar. Edgar toda quarta-feira com a gente. Edgar, obrigada. O Fábio, a Paula, a Sônia. Olha, muito contente que todos vocês estão aqui. Espero que em breve a Laura Valim, obrigado por você ter entrado hoje. Gabriel,
Lourdes, e a gente espera, em nome de Jesus, que logo a gente possa fazer uma grande célula aqui em casa e possa dar um grande abraço em cada um de vocês, tá? Obrigada também pela Bia Artes, que entrou agora também. Deus abençoe, que vocês possam encaminhar essa mensagem para o maior número de pessoas que vocês puderem. Se vocês puderem também, a gente tem um canal no YouTube que chama O Que Mais Importa. Os nossos vídeos são colocados lá também. Se vocês puderem, se inscrevam lá no nosso canal para que a palavra seja divulgada. Amém? Amém. Um ótimo restinho de semana, né, para todos vocês. Deus abençoe e até a próxima quarta-feira. 3 pessoas, hein? É o desafio, hein? Convide 3 pessoas Para a próxima célula. Um grande abraço e até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.